A paz do Senhor, sejam bem-vindos à quarta live da terceira temporada do Espírito Santo. Hoje o nosso tema os dons do Espírito Santo e contamos com dois convidados especiais. Amém. Segura minha mão, Jesus vê. Se você me deixar, eu vou cair. Segura minha mão, Jesus vê. Se você me deixar, eu vou cair. Segura minha mão, Jesus vê. Se você me deixar, eu vou cair. Segura minha mão, Jesus vê. Se você me deixar, eu vou cair. Hosanna, aleluia, Hosanna, Hosanna, aleluia, Hosanna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Mala Live. Quarta live da terceira temporada do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, Omar Adelino. Seja bem-vinda, Sheila Matimbo. Seja bem-vinda, Amélia Kumbi. Isaura Muxanga, seja bem-vinda. Orlando Matsul, seja muito bem-vinda. Karina Boca, seja bem-vinda. Cacilda Gulela, Cacilda Chaguala, seja muito bem-vinda ao nosso Mala Live. Esta que é a quarta live da terceira temporada do Espírito Santo. Estamos a aprender muito. Vera, seja muito bem-vinda ao nosso Mala Live. Hoje contamos com dois convidados especiais, que é a pastora Ada Tavares, da Suíça. Ela é brasileira, mas vive na Suíça. E o nosso irmão Onésimo Chava, de Moçambique. Hoje vamos adorar a Deus, vamos cantar muitos hinos do Mala nesta noite. É um privilégio estar convosco para juntos adorarmos a Deus. A paz do Senhor, Sheila, Orlando. Vamos orar? Alguém quer entrar para orar comigo, para orar conosco? Há voluntários para a oração? Pastora Ada Tavares, seja bem-vinda ao nosso Mala Live. Nossa especial convidada desta noite. Vamos orar. Marta, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Parece que não temos voluntários para a oração. Vamos orar. Espírito, encha minha vida, encha-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida, encha-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Diante do seu altar. Pai de toda honra, de toda glória, entramos na tua santíssima presença nesta noite, porque queremos te adorar, Senhor. Queremos com louvores te exaltar nesta noite. Queremos nesta noite, Pai, elevar o teu nome, porque grandioso és tu, Senhor. Grandioso é o teu nome. Queremos elevar o nome que está acima de todos os nomes. Pai, nós queremos nesta noite dizer que nós te amamos, Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que nós precisamos de ti nas nossas vidas. Nós queremos manifestar
expressar nesta noite a nossa gratidão, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor nos cuidou. Nós queremos dizer Kanimambo Jeová, Kanimambo Tatana, continue nos ajudando, Pai, continue nos sustentando, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença neste lugar, nesta noite. Use-nos como Te apraz. Eu entrego os convidados desta noite nas Suas mãos, o irmão Onésimo Chava, a pastora Ada Tavares nas Suas mãos. Pai, use-os como Seus vasos, Senhor. Capacite-os nesta noite para trazer uma palavra da Sua parte e que possa tocar no coração de alguém nesta noite. Tome controle deste encontro, tome dianteira, Senhor. Nós queremos dizer obrigada, Senhor. Amém. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela Sua presença neste lugar. Estamos na quarta live da terceira temporada. Seja bem-vindo, Tiago, Dala Oliveira, Ger Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao nosso Mala Mala Live. É uma honra nós estarmos aqui nesta noite, porque lá fora as discotecas estão abertas, os bares estão abertos, as festas estão a acontecer. E nós estamos naquela festa que é acima de todas as festas. Estamos na grande festa. Amém? Então, é uma honra nós estarmos aqui neste lugar. É um privilégio muito grande estarmos neste lugar, nesta noite. Eu vou já... Elsa Buani, a paz do Senhor, minha irmã. Eu vou já chamar a pastora Ada para entrar. Vou já chamar. E conosco podermos louvar a Deus. Para cantar Mala Mala. Mala Mala vai ficar na Suíça, pastora. Graça e paz, tudo bem? A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda ao nosso Mala Mala Live. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada, né? Amém. Por esse convite tão especial. Para uma visão desse programa que a senhora organiza com toda a equipe. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que o Espírito Santo está guiando vocês, está dando uma direção para poder, através desse trabalho, ganhar vidas, consolidar aquelas que já estão ganhas. Às vezes as pessoas já estão em Cristo, mas precisam de uma palavra, né, diferente. Eu quero saudar aí também os discípulos nossos que estão por aí, online. Obrigada, viu? E vão compartilhando, porque hoje Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Vão compartilhando, a pastora já disse. Vamos todos evangelizar através do Instagram. Vamos chamar mais alguém para estar conosco e poder ouvir uma palavra da parte de Deus nesta noite. Então, estão todos convidados a serem evangelistas da noite. Exatamente. Exatamente. Amém. Pastora, hoje o Mala Mala vai tocar diretamente da Suíça. É um grande privilégio para nós. Tudo para mim. Eu que me sinto honrada, privilegiada, né? Confesso que eu não esperava esse convite, mas eu entendi que é um convite do próprio Deus. Amém. E por isso eu decidi responder sim. Eu acredito que Deus está nesse projeto, o Senhor Jesus está nesse trabalho e Ele quer unir as nações, né? Porque Jesus, Ele ama as nações. É um Deus que nós servimos, é um Deus de nações, de todas as tribos e raças que um dia vão se prostrar diante dele. Então, como nós cremos nesse poder, nessa unção, nesse sangue que nos une, que é muito mais forte do que tudo aquilo que pode nos separar. E como eu creio piamente nisso, eu jamais poderia recusar um convite desse. E eu que sou grata a Deus e muito agradecida à senhora por ter ouvido a voz de Deus e feito o convite para a gente. Amém, amém, glória a Deus. Antes de continuarmos com a nossa conversa, pastora, antes de entrarmos para a palavra, vamos cantar um hino do Mala Mala. Vamos cantar. Eu previ aqui, coloquei aqui, porque eu não sei a letra toda, mas eu lembro da melodia. Amém.
Qual é o Você número? escolheu? Eu acho que esse é o 144. É o Chuva de 144. Graça. É o Chuva de Chuva de Graça? Graça, 138. 138, desculpa. 138 do Mala Mala. Chuva Do de Mala. Graça. Exatamente. Para os Eu me lembro brasileiros é a quando harpa convidei a cristã, né? pastora para participar do nosso Malamala. Ele pesquisou no Google, queria perceber o que era o Malamala. Eu disse, Sara, eu não consigo encontrar. O que é isso de Malamala, Malamala? Oh, Ai, confesso que é algo extraordinário, né? Porque é um resgate aí da adoração ao Senhor. As pessoas acham que às vezes olha para isso como algo que já não está na moda. Gente, o cristianismo não sai da moda, o amém, evangelho não sai da moda, o amém. trem velho continua a andar, o trem velho é a adoração, é a busca pelo Espírito Santo, e pouco importa o modelo, o importante é que o nosso coração volte a queimar como outrora, né? Como Amém, antigamente. É isso. amém, amém. Amém, glória a Vamos Deus. cantar, então? Pode, pastora. Vamos lá. 138 do Malamala. É o 138. Uhum. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém? Vamos lá. Cristo Amém. nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos dares virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Desafio. Eu levantei o desafio. Deus é fiel. Missão cumprida com sucesso, pastora. Deus é Chuva fiel. de graças. Hoje vamos falar dos dons do Espírito Santo. Então, esses dons que são de graça, que o Espírito Santo nos concede. Amém. Amém. Eu achei muito interessante esse último refrão, né, da música,
Não é essência, é refrão, refrão, é o refrão. A gente vê essa parte, esse último trecho, ele diz assim: faze os teus servos piedosos, Amém. dá-lhes virtude e valor. Tem tudo a Falou. ver com o que hoje o Amém. Espírito Santo vai falar conosco. Tudo a ver. Amém, amém, amém. Vou pedir a Elsa China, diz que vive em Bezel, não sei onde é que é, para depois entrar em contato no privado, senão depois me esqueço de responder. Bem-vindos os nossos irmãos da Suíça, sejam bem-vindos ao nosso Mala Mala Live. Eu quero ver hoje as bandeiras de Moçambique, de todos os participantes, Moçambique, Suíça, quero saber quais são os países que estão aqui conosco nesta noite. Amém? Pastora, vamos à palavra? Vamos de palavra. Gente, compartilha, coloca o dedinho aí que Jesus deu para você no aviãozinho e coloca aí para voar para os 4 cantos do mundo. Compartilha bastante. Amém. Não pela Amém. gente, mas que o evangelho hoje seja propagado. Amém? Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. É um assunto que parece um pouco simples, mas infelizmente não é. Não é, pois. É um assunto que ele é um pouco, ele pode até ser considerado polêmico por conta de quê? De visões diferentes, por conta de denominações diferentes, por conta de N aspectos, N opiniões, N visões. Gente, continua compartilhando aí que eu vou entrar no assunto, mas é muito importante hoje você sair esclarecido hoje sobre os dons do Espírito Santo. Eu não vou conseguir falar muito, mas eu fiz aqui um resumo para que a gente possa ter um esclarecimento da parte de Deus hoje. Nós precisamos, sempre que nós entramos em um momento da palavra de Deus, que seja a pastora Ada, a pastora Sara, o pastor X e Y, nós precisamos sempre sair alimentados e esclarecidos. Por favor, qualquer dúvida de tudo que você ouvir aqui, leia a Bíblia. Eu te encorajo a buscar na Bíblia o que vai estar sendo ministrado aqui. Em nome de Jesus, porque você também pode, você também tem acesso, e o Senhor Jesus também quer te dar o discernimento espiritual. Amém? Amém. Amém, pastora. Amém. Então, hoje nós vamos meditar aqui, é muito simples, nós vamos simplesmente em 1 Coríntios 12. Quem quiser aí abrir sua Bíblia na sua casa, abra sua Bíblia, porque vai ser bem interessante. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que são os dons do Espírito Santo. Ao contrário do que muitas pessoas adotam como crenças, né? Os dons espirituais, eles não são gatilhos de confusão. Preste atenção. Os dons espirituais, eles não foram feitos por Deus. Deus nunca foi pensar assim. Pastora Sara, Deus nunca, na grandeza dele, no esplendor da glória dele, jamais vai pensar, olha, eu vou fazer isso para causar confusão. Nunca. Nunca Deus vai pensar isso. Sim. Então, o primeiro passo, os dons espirituais não são gatilhos de confusão no meio do povo de Deus. Porque em 1 Coríntios 14:33 diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém? E também em Mateus 5:37 diz que a palavra da gente tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Tem que ser claro. Então aqui, voltando para o nosso 1 Coríntios 12, aqui está escrito assim: falando sobre acerca dos dons espirituais, querido apóstolo Paulo, né, que nos deixou tantas advertências maravilhosas. É verdade. Dos dons espirituais, né? Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Já começa duro, né? Pois. Porque falar sobre os dons é falar sobre deixarmos
Eu sendo pastor ou não, eu sendo apóstolo ou não, eu sendo ou não. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Coloca amém aí nos comentários. Eu Amém. quero te dizer que Deus quer nos tirar da qualidade agora, do estado da ignorância. Amém. Deus quer nos levar para uma nova etapa do conhecimento, do discernimento da glória de Deus. Amém? Amém. Então, apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu não quero mais, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês sabem que eram gentios, adoravam ídolos, conforme vocês eram guiados antigamente. Mas hoje você vive o novo de Deus. Hoje você não vive mais o ontem. O passado só te prende. O passado, irmã, o passado faz a gente não viver de maneira correta, não exercer de uma maneira sadia, dentro da igreja ou fora dela, os dons espirituais do Senhor. E por isso há tanta confusão, e por isso há tanta competição, porque não há saúde. Não há saúde como nós vivemos de uma maneira ignorante, quando nós vivemos preso ao passado, preso ao que me feriram. Eu tenho que exercer os dons de uma maneira sadia, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não funciona. Amém? Amém. E eu estou lendo aqui, eu estou desenvolvendo aos poucos, tá? Portanto, quero vos compreender, quero fazer que vocês compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus e de Jesus é anatema. E ninguém dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Às vezes, julgamos as pessoas. Porque eu não entendo, um exemplo, tá? Dança, eu não entendo que é dom de Deus. Cantar de uma maneira, uma música de um tal ritmo, não é de Deus. Gente, ninguém pode dizer, através de uma dança, adorar, exaltar o nome de Jesus, através de seja lá qual for o dom, se ela não estiver tomada pelo Espírito Santo. Você não vai sentir a presença de Deus em uma dança se não for o Espírito Santo tomando a vida daquela pessoa. É isso que esse versículo 3 do capítulo 12 ele está querendo dizer. Ninguém pode dizer anatema Jesus ou exaltado seja se não for o próprio Espírito Santo movendo. Amém. Queridos, isso é esclarecedor. Isso é um grande divisor de águas. Nós temos muitas crenças em nós. Crenças são coisas que a gente vai criando ao longo da nossa vida por conta da nossa história, por conta de traumas que vivemos, vivenciamos, por conta de muitas coisas que se passam na vida de cada um. A senhora concorda, pastora? É verdade, pastora. Desculpa, pastora Sara, mas eu só sei lhe chamar de pastora, porque a senhora é pastora. Pastora do avivamento. Mas eu quero dizer com isso, eu não sei se eu estou conseguindo esclarecer de uma maneira aberta, mas o que eu quero dizer pastora. Aqui, amém, é muito importante para mim. Gente, coloca comentário aí. Depois eu vou procurar ler todos também, tá bom? É muito importante o feedback de vocês. Não adianta eu estar aqui super empolgada e você que está do outro lado não está recebendo nada. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para fazer, que me deu o dom da palavra, ele comece a rasgar o seu coração, a tocar o seu coração de uma maneira poderosa. Veja bem, hoje é sexta-feira, é dia onde o diabo põe aqueles que têm dom também, para adorar a ele, para servir a ele. Coloca em prática os dons dele de cantar. Hoje é sexta, é dia que as pessoas estão adorando seus ídolos e você está aí na frente desse computador, na frente desse telefone e você precisa hoje exaltar os reis dos reis, abrir o seu coração e entender que o seu dom não é para trazer confusão dentro da igreja, dentro da sua vivência, dentro do seu lar.
você é esposa, o seu marido não é crente, não bata de frente com ele só porque você tem um dom. O dom de Deus é para trazer unidade. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus, eu estou lendo aqui que as pessoas estão recebendo, que o Senhor começa a queimar mesmo no seu coração, convide mais pessoas, porque o Senhor hoje quer abrir o nosso entendimento. Amém? Amém, amém, então, pastor. Passamos aqui, já entendemos essa etapa de que a gente não pode julgar. Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi, que durante um louvor, em certas igrejas, elas têm o dom da pintura. Dão uma tela para a pessoa e a pessoa começa a pintar um quadro inspirado pelo Espírito Santo na Igreja Batista da Lagoinha. Em Las Vegas, onde eles estão, não sei, tem igrejas nos Estados Unidos, Flórida, acredito eu. Então, tem pessoas que têm esse dom e elas adoram ao Senhor enquanto elas estão ouvindo a música ali, o culto está acontecendo, elas estão pintando. Se elas estão adorando ao Senhor, se aquilo está exaltando o nome de Deus, nós nunca vamos poder dizer que ali não está Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é a pastora Sara que está dizendo. Está aqui em 1 Coríntios 12. É isso que é incrível na palavra de Deus. Toda a explicação do Evangelho nós podemos encontrar aqui. Amém? Amém. Amém. Vamos para o 4, amém? 4. Agora esse é extraordinário mesmo. Olha, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém. Amém? Gente, eu estava queimando no meu coração. Anteontem eu fiz uma mini vigília aqui em casa. E eu estava queimando no meu coração e dizer o que eu vou dizer agora. Eu tenho certeza que é para alguém que está me ouvindo aqui. Se não for para alguém, é para alguém. Para várias pessoas. Amém. Mas Deus quer falar muito profundamente. Vou te dizer uma coisa. Às vezes, você não é um rebelde. Você é uma pessoa que faz tudo certo dentro da igreja. Deus sente honrado, te colocado em posição de honra. Mas o seu coração está queimando dentro da igreja por um posicionamento. Não é pecado, gente. Às vezes você deseja ter um dom X. Amém? No momento não há inveja. Do momento ainda não há competição. Não é pecado você desejar ter um dom. Peça a Deus e Ele vai te dar. Amém? Amém. Clame, trabalhe, multiplique seus dons. Mas eu vou te dizer uma coisa. Às vezes você está se cansando com a força do seu braço por um dom, por um talento, por alguma coisa. Que Deus tem algo maior que isso para você. Amém. Amém. E você está perdendo tempo. Porque você pode estar buscando a presença de Deus nas madrugadas. Veja bem, tem pouco concorrente de madrugada para orar. Não tem muita gente na fila de madrugada, eu te garanto, porque eu ando por lá. É verdade, pastora. É verdade. É verdade. Não tem muita gente na fila dos hospitais para orar pelos doentes. Não tem. E às vezes Deus está te preparando para uma causa muito maior. Amém. Eu não estou dizendo para você abandonar o que você faz e que para você aquilo é pouco. Não abandone. Deus quer pessoas ocupadas. Deus quer pessoas trabalhadoras para o seu reino. Amém. Hoje eu estou aqui de exército, pronta para a batalha, porque Ele já venceu por nós e nós já fazemos parte desse exército. Deus não chama pessoas desocupadas. Deus chama pessoas que são ocupadas, pessoas que têm prazer em fazer uma agenda, em estar cheia de coisa mesmo. Crente tem que estar ocupado, crente tem que trabalhar, crente tem que estudar. Crente não é porque estuda e trabalha que tem que faltar culto, que tem que deixar na mão seu pastor, seus líderes. Não! Eu acho lindo esse trabalho que a pastora Sara está desenvolvendo. Isso é um dom, é uma ferramenta que a pastora está usando para alcançar vidas. Isso é missão urbana. Amém. Gente, ser missionário não é só você ir no interior, em um lugar onde está todo mundo passando fome, em um lugar onde só tem desgraça. A Europa é um lugar carente
de ouvir a palavra de Deus. Sobre Deus. É um Amém. lugar faminto. É um lugar que não é o dinheiro em si que falta. É a saúde mental. E isso só quem pode dar é o Espírito de Deus. Amém. 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 E Deus quer usar você. Deus quer usar você que está aí do outro lado, você que está em Moçambique. Deus quer usar você. Deus quer usar você aonde você está. Deus quer usar os brasileiros lá no Brasil. Deus Amém. quer usar os portugueses em Portugal, os estrangeiros que estão de vários países aqui na Suíça, que tem mais de 150 mil nacionalidades, muitas nacionalidades espalhadas aqui nessa nação. Deus quer usar você aqui. Amém. Os nossos dons, não estou dizendo que Deus não vai te levar, mas enquanto Deus não te leva para um lugar onde você já sentiu, onde queima o seu coração, faça missões urbanas. Desenvolva os seus dons. Multiplique aquilo que o Senhor distribuiu entre nós. Multiplique na sua vida e na vida dos seus irmãos. Amém? Amém. Amém, gente, pastor. Coloca aí se vocês estão entendendo, se Deus está falando com vocês, se você está recebendo para mim. É muito importante esse feedback. Coloca o dedão de vocês aí que Jesus deu para vocês nesse coraçãozinho aí, que eu vou estar entendendo que você está recebendo essa palavra. Não desista da sua igreja local. Não desista. Se você tem uma aliança, continue aliançado. Se você não está conseguindo ter a mesma visão, ao invés de ficar como um rebelde, converse. Tenha um diálogo sadio. Então saia, procure um lugar onde você se identifica. Mas saia debaixo de paz. Porque maior do que todos esses dons, a gente já vai descobrir o que é que Deus quer. Qual o verdadeiro propósito de Deus? Deus não fez assim, eu vou botar esses dons aí, vou botar, bora ver cada um. Eu vou distribuir, deixa eles se virarem aí, brigar. Deus nunca vai pensar isso, gente. Mas a gente se comporta, eu digo, nós nos comportamos muitas vezes como se Deus pensasse assim, pastora. É verdade, é verdade. Mas Deus não pensa nada disso, porque a Bíblia diz em Jeremias 29:11 que o nosso Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal sobre a nossa vida. Ao nosso respeito, Deus só tem pensamentos de paz. Então, quando Deus desenvolveu os dons naquela cabeça dele, oh meu Deus, esplendorosa, tão lindo, meu Jesus. Meu Deus, quando ele, antes de criar tudo, ele imaginou, uau, eu vou criar esses dons eles vão alimentar meus filhos. Esses dons vai fazer eles fabricarem o amor dentro deles. Amém. Amém. De nada vai valer cantarmos bem. De nada vai valer termos os melhores instrumentos. A igreja mais badalada da cidade. De nada vai adiantar ser uma pastora, um líder com as agendas lotadas. De nada vai adiantar. Se não tiver amor, de nada vai valer. De nada vai valer. Amém? Amém. Vai colocando o seu like aí. Olha o coraçãozinho aí, gente. Eita, glória. Ainda tem mais um pouquinho de tempo, hein? Vamos lá, vamos correr. Temos tempo, pastora. Vamos, é isso. Deus é fiel. Amém, gente? Então, eu já falei aqui que, ao contrário do que muitos adotam como crença, os dons espirituais não são gatilhos de confusão. Não é esse o objetivo de Deus. Porque em 1 Coríntios 14:33 diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. E também em Mateus 5:37 diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Logo, se Deus exige isso de nós, é porque ele é um Deus que tem uma palavra só. Amém. Amém? Até aí eu resumi. Mas qual será a verdadeira intenção de Deus, hein? Com esses dons. Isso cria tanto problema dentro das igrejas, mas será que é por causa de Deus? Ou por causa da nossa interpretação, né, pastora? É incrível. É verdade. Eu digo nós, porque quando nós pregamos, quando nós ministramos, quando nós damos a cara a tapa, né, para mostrar o evangelho, como o apóstolo Paulo fez na época, nós somos os primeiros a receber a repreensão.
Nós É somos os verdade. primeiros a sermos advertidos. Nós somos os primeiros a termos que nos humilhar. O Espírito Santo primeiro trata dentro do nosso caráter. É verdade. Uhum. Porque Sim. crente cheio de dom tem muitos. Uhum. Crente cheio de dom, essas pessoas são cheias de faculdades mentais. Às vezes não tem Uhum. diploma, mas tem uma mente brilhante, Uhum. incrível. É Mas verdade, o pastor. caráter não está tratado. É verdade. Uhum. E veja bem aonde Deus vai nos levar, porque o Senhor, Ele quer que o nosso caráter esteja tratado. Uhum. Amém. Não adianta, eis que eu te digo, o Senhor me usa. A Uhum. unção de Deus está sobre mim, está mesmo, porque Ele te Uhum. chamou para libertar os cativos. Você é Uhum. poderoso, você já está na posição de reinar ali nas regiões celestiais. A Bíblia diz tudo Uhum. isso. É Mas o verdade. seu caráter, o meu caráter precisam estar sendo tratados e alinhados todos os dias. Uhum. Senão, de Amém. nada vai valer. Valeu. Uhum. Carne, como diz o meu esposo, pastor Bruno, carne não se converte. Carne tem Uhum. que se levar à cruz todos os dias. Carne Uhum. se mata. Carne se Uhum. coloca aos pés de Jesus. Uhum. Morra para você. Morra eu para as minhas vontades. Amém? Amém, pastora. Pecado não se administra. Pecado se renuncia, se abre Uhum. mão. Passe para Uhum. outra coisa, você pode, porque o Deus que você decidiu servir, Ele quer que você exerça os dons, não só para ficar bonito, Ele quer que você exerça os dons espirituais, para que as Amém. pessoas sintam cheiro de santidade na sua vida. Amém. Amém. Os Amém. dons exercidos da maneira correta, debaixo do temor e da sabedoria de Deus. Uhum. Eles criam, incrível, eles potencializam a unção de Deus na sua vida. Amém. Uhum. É Na verdade. caminhada, aí que vem. Porque Uhum. nós ouvimos falar dos dons espirituais e nós temos também os frutos do Espírito. Não é a Uhum. mesma coisa. Pois. Uhum. Exercer os dons espirituais, enquanto você exerce os dons espirituais, você Uhum. precisa se relacionar com a igreja. Ah, eu Uhum. sou crente, eu sirvo Jesus aqui sozinho, dentro de casa. Olha, gente, me perdoe quem faz isso, tá? Mas Deus está falando, é Uhum. necessário nós sermos libertos. Amém. Jesus foi o Amém. que mais se relacionou. O expert Uhum. em relacionamento foi Jesus. Ele andava no Uhum. meio da multidão. Ele andava no meio do povão. E eu acredito que aquele povo nem sempre estava cheiroso. Uhum. É verdade, pastora. Nem sempre aquele povo estava cheiroso. Uhum. Nem sempre aquele povo estava sociável. Uhum. Nem todo mundo no meio da multidão era educado. É verdade, sim. Nem todo mundo Uhum. no meio da multidão era classe, né? Ah, porque eu Uhum. amo a pastora Sara, porque ela é muito educada, muito delicada, e eu acho tudo isso dela mesmo, né? Amém. E glória a Deus! Mas no meio da multidão, gente, nós ficamos orando porque queremos evangelizar, porque queremos ser missionários, e a gente não aguenta. Não Uhum. aguenta ficar um ano indo para os cultos e participando Uhum. e sendo obreiro, aguentando Uhum. abuso, às vezes, de irmão de célula, irmão de Uhum. ministério de louvor, porque a gente Uhum. já quer. A gente precisa engolir um pouco. Uhum. Amém. A gente precisa descer mais aos pés da cruz, levar os nossos irmãozinhos em oração na cruz. Uhum. Aprender a liberar perdão, a conviver. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Uhum. Amém. É difícil? Muito difícil, Uhum. mas não é impossível. Não é Ai, qual é impossível. a prova disso? Jesus Cristo de Nazaré. Ele Uhum. andou no meio do povo, que é uma prova que nem sempre todo mundo estava cheiroso. A mulher hemorrágica. Fazia o quê? 12 anos que a mulher estava sangrando. Sabe lá Uhum. quantas horas aquela mulher não estava ali no meio daquela multidão com sangue? O sangue, Uhum.
A mulher tá ali com o tempo dela, o período dela, já fica aquela coisa, né? Imagina a mulher tá 12 anos sangrando, andando no meio daquele povo todo, considerada como imunda, e Jesus andando. E você acha que só tinha aquela mulher sangrando? Você imagina as pessoas naquele meio ali, os aleijados, os cegos, os leprosos, leproso, com ferida aberta, fedendo, gerando mal. E Jesus ali no meio da multidão. Jesus vai te curar na multidão. Jesus vai te fazer exercer o ministério. Não é isolado. Não é só atrás das câmeras. O que é mais precioso e que sobe as narinas de Jesus, do Espírito Santo de Deus, é o que acontece por trás das câmeras. É quando você está discipulando, mas também quando você está deixando ser discipulado. Amém. Amém. Para a gente ter autoridade para levantar e ensinar, nós precisamos aprender primeiro a sentar para aprender. Amém. Amém. E não só uma vez por trás das câmeras. É muito bom ter você aqui, compartilha com mais gente, porque cada um de nós, não importa o país, não importa a cidade, a cor, a raça, não importa, nós estamos usando essa ferramenta. O que Deus está ministrando é que em cada lugar, debaixo de cada cobertura que nós estamos, nós precisamos nos submeter à nossa liderança. Eu sou pastora, fundadora de uma igreja com meu esposo, mas nós temos líderes. Amém. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Amém. Humanamente, talvez muitos dizem nós não precisamos. Mas nós precisamos trabalhar o nosso ego. Amém. Nós precisamos entender que a gente não se basta. A gente precisa todo dia treinar a nossa carne a entender que ela precisa descer. Para que Jesus se engrandeça na nossa vida. Amém. Amém. Então, os dons espirituais, a verdadeira intenção de Deus é que no meio do exercício dos dons, e você e eu se relacionamos, o que é normal, enquanto você exerce o dom de cantar, de ungir, de pregar, de orar, de entregar a palavra, de profetizar, você está se relacionando com o povo, sim ou não? É verdade. E o seu caráter, se você deixar, ele vai começar a ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz a obra. Eu não tenho domínio sobre o que eu estou ensinando, eu não tenho domínio, nem sobre os nossos discípulos. Mas o domínio é do Espírito Santo de Deus, o que deve ser ensinado, amém? Amém. A Amém. verdadeira intenção de Deus é essa. Os dons espirituais são o gatilho para o crescimento e a unidade da igreja. Isso não é feito em um curto percurso, mas em um longo percurso. Amém. Pastora Sara, as pessoas pensam, ai, hoje Deus me usou na adoração. Já aconteceu comigo. Hoje Deus tem me tratado, mas eu não nasci assim. A dificuldade hoje dos pastores é que muitos, não todos, mas ainda não entenderam que nós precisamos reconhecer as fraquezas que nós tivemos até chegar até aqui. E as que nós ainda temos. É verdade. E que pelo poder do Espírito Santo e por conta que nós queremos, Deus tem sido misericordioso e generoso conosco. Mas muitas vezes a gente pensa que porque Deus usou a gente já está tratado. Olha, eu vou te dar um conselho. Se submeta ao Espírito Santo de Deus em tudo que você vai fazer. Você vai dirigir um carro, se submeta ao Espírito Santo. Porque se alguém buzinar em cima de você, você vai xingar. Eu não dirijo, mas eu sei. Se submeta ao Espírito Santo quando você vai dar um gabinete para um discípulo, porque senão você vai matar ele. Se submeta ao Espírito Santo em tudo, em todas as coisas que você vai fazer, quando você corrige seu filho, quando você corrige, quando você quer compartilhar algo com seu esposo, quando você quer abrir seu coração para um amigo, submeta, vamos nos sujeitar ao Senhor. Amém.
os dons não são o suficiente, mas é a arma central que Deus usa para tratar o nosso caráter, para polir a esfera do nosso caráter. Eu poderia muito bem dizer, eu não preciso, eu preciso ir muito ser tratada. Glória a Deus que eu tenho meus apóstolos, se tem alguém aí lá de Roraima, no Brasil, no extremo norte do Brasil, que é de lá que eles vêm, nossos apóstolos Flores e Graça, olha, um grande beijo. Estamos falando aqui sobre os dons espirituais e que Deus usa isso para poder tratar o nosso caráter, para que os frutos do Espírito Santo comecem a se desenvolver em nós, quando nós submetemos os dons de Deus ao próprio Espírito. O que acontece? Vem a longanimidade, aleluia, a mansidão, oh glória, o domínio próprio, né? Eita, e vem todos os dons do Espírito. O fruto do Espírito. Se a gente não submete, é um problema. É um problema. Mas hoje Deus está abrindo mentes aqui, amém? Amém. Mentes extraordinárias. Mentes que o Senhor quer transformar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Os dons devem ser aperfeiçoados e multiplicados. Amém? Eu não sei o que eu não fiz ainda dentro de igreja, mas é assim. Quando eu era mais nova, porque os meus avós sempre fundaram igreja, sempre abriram, eu fui criada por eles. E assim, depois de meus 18 anos, depois que eu amadureci um pouco, eu comecei a entender. Eu não vou mais brigar para eu ficar no louvor. Eu não vou mais brigar para eu ficar na dança. O que eu fiz? Deus me deu uma estratégia incrível e se isso servir para quem está assistindo, vai ser extraordinário. Porque assim a gente vai formando uma geração de curados. Qual foi a minha estratégia? Pastora Sara, eu aprendi a decorar, eu aprendi a dar aula para criança, eu aprendi a limpar chão, eu aprendi a limpar banheiro, eu aprendi, não sei cantar a voz principal, aprendi a fazer back, aprendi, nunca tive aula de música, até tocar violão eu já toco. Porque para onde me expulsavam, eu ia para outro canto onde não tinha ninguém. E quando chegava um monte de lá me expulsavam, eu ia para outro canto. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não quer guerra com ninguém. Amém. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele desenvolve e multiplica os dons. Eu não nasci assim, mas eu decidi. Eu decidi ser curada. Porque já tem muita gente, é muita gente para cantar, não dá para você cantar, tá bom, me dê a vassoura que eu vou limpar o chão. Amém. Desenvolva seus dons, o que você fizer, se você fizer submetendo ao Espírito Santo de Deus, que a gente faça as coisas como se fosse para o Senhor. Amém. Assim você não vai sentir que alguém te deve alguma coisa. Você não vai se sentir abusado. Porque muitas pessoas saem das igrejas e realmente erraram com você. Talvez você saiu de uma igreja e realmente erraram com você. Acontece, paciência. É normal. Mas a diferença não está na maneira que a pessoa te tratou. A diferença está em como você vai reagir agora. Levanta essa cabeça. Para de mimimi. Não, levanta a cabeça. Tem um monte de igreja. Tem um monte de visão. Olha que coisa extraordinária. Você não precisa ficar intocado aí sem se relacionar. Gente, nós somos seres humanos. Nós fomos criados por Deus já com o intuito de relacionamento. Deus não quer ninguém trancado dentro de caverna. Deus quer que você saia. Hoje eu digo para você, Lázaro, vem para fora. É aqui fora que Deus quer você desenvolvendo os dons, falando do amor de Cristo. Ressuscita Lázaro. Amém. Ressuscita. Aí fica porque me machucaram, porque não sei o que. É verdade, mas decida ser curado. Provavelmente, eu tenho quase certeza. Quase. Mas eu tenho quase certeza que as pessoas que te machucaram estão vivendo a vida delas. Elas nem lembram que elas te machucaram. E às vezes não perceberam. Porque você não disse nada.
E o que o Uhum. diabo conseguiu? Foi prender a tua vida, amarrar Uhum. os teus dons. Você parou de cantar. Quantas Uhum. pessoas eu conheço que têm vozes muito melhor que a minha, pessoas que têm realmente um dom assim? Uau, Uhum. incrível! Tocam violão, tocam bateria. Vou para o mundo, vou trabalhar, o que é fazer minha faculdade. Gente, você pode fazer sua faculdade, você pode trabalhar Uhum. e decidir ser um crente curado. Uhum. E ir para o Amém. céu! Olha que Uhum. Amém. os dons do Espírito Santo, eles não nos foram dados e distribuídos pelo próprio Deus para que a Uhum. nossa mente fique confusa, não. E também não foram dados pelo próprio Deus para que a Uhum. gente comece agora a ficar paralisado. Uhum. Uhum. Deus quer que você se movimente. Deus quer que você ressuscite os dons. Você não tem direito. Olha, se você está aí sem exercer o seu dom por causa de sei lá o que, de argumento, de crenças, de achismos, não sei. Uhum. Uhum. Você está aí administrando uma coisa que não é sua. Foi o próprio Uhum. Deus que te deu e ele sabe Uhum. a quem dar o quê. Se você parou, se você travou, você está querendo dizer que Deus errou. Deus não errou. É você quem Deus escolheu. E Deus Amém. nunca erra o alvo. Uhum. Amém. Eu ensino aqui os discípulos. Tá bom, hoje você está aí ministrando, é uma bênção. Mas abra teu olho, porque amanhã você pode estar pregando e já não vai mais cantar. E não tem problema, você tem que se alegrar por quem vai cantar e porque agora você vai pregar. E daqui a pouco você vai... Porque nós temos que multiplicar os dons, porque o Senhor quer Amém. te enviar nas nações. O Senhor te chamou por excelência para que você Uhum. multiplique os dons, para que você cresça em estatura e graça nos caminhos dele. Amém. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Então, é Uhum. essa palavra. Eu queria só falar mais uma coisa. No caminho, né, exercendo os dons, debaixo de temor e sabedoria, nós produzimos os frutos do Espírito. Isso Uhum. foi o que eu já falei, eu só estou resumindo. Mas é verdade que eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo que fazem teologia, Uhum. e tem umas pessoas que são chamadas, dentro do quadro da teologia, os cessacionistas. O que é isso, pastora? Pelo amor de Deus. Vou explicar para você traduzido, que eu gosto das coisas simples, bem Uhum. explicadas. Os Amém. cessacionistas, dentro Uhum. da teologia, é um termo dos estudiosos que pensam que a época dos dons serem exercidos na terra já cessou. Uhum. Não é Uhum. verdade, apesar que eles têm o direito de acreditar. Por quê? Porque aqui mesmo, quando nós vamos ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, que eu convido, depois você lê todo aí, o 1 Coríntios 12, é de graça, tá bom? Abre tua Bíblia. Amém. Pastor, eu não tenho Bíblia. Lê no teu iPad, no iPod, no iPod, mas lê, querido, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. O importante é você ler a Bíblia, tá bom? Amém. Mas só para descontrair. Mas aqui no capítulo 13, para provar que os sensacionistas, eu respeito a opinião deles, olha, então, certamente estudaram mais do que eu quero dizer uma coisa. Tá errado, porque aqui o apóstolo Paulo está sendo explícito quando ele colocou no versículo 10 do capítulo Uhum. 13, ele colocou assim: mas quando vier o que é perfeito, Uhum. então o que é parte será aniquilado, Uhum. né? Quando vier o que é perfeito, em outras versões está dizendo a outra parte que não era perfeita, que é todo o exercício desses dons, que esses dons não são perfeitos, apesar que tem muito cantor bonito, muita carinha linda que Jesus quer usar, que vai mesmo fazer você profetizar. Eu creio que aqui tem grandes avivalistas. Eu digo que os nossos discípulos vão voar mais que a gente. Vão mesmo. Vão crescer. E olha, só o que eu desejo nessa terra, no entanto, que você exalte o nome de Jesus. Mas os nossos dons, por mais que a gente se esforce, nunca vão ser perfeitos. Uhum.
Quando for o momento disso cessar, aí vai vir o que é perfeito. E ainda não veio o que é perfeito. Ainda não veio, porque para mim o que é perfeito é o próprio amor que é Jesus. Ele ainda não veio. Amém. Então Amém. nós temos que ver aí que virá. Os cessacionistas, eles pensam que isso aí acabou, né? Então são os teólogos, eu não vou fazer isso para eles, eu estou falando assim no que a gente acredita, amém? Porque o que eu acredito é que não, os dons eles têm que ser exercidos independente, a Bíblia não tem que ser atualizada, o Espírito Santo, ele é atualizado desde sempre, a Bíblia é o livro, quer dizer, a Bíblia, me corrigindo, a Bíblia é a biblioteca, escute bem, a Bíblia é a biblioteca mais atualizada de todos os tempos. Amém. Você já prestou atenção que vem um livro que é lançado, uau, do momento, derruba outro livro. Vem um filme que é lançado agora, esquecem de outro livro. A Bíblia, por mais que o diabo tentou, os homens tentaram, os bruxos tentaram, não conseguem derrubar. Não. A Bíblia ensina tudo, tudo. Você tem dúvida como lidar com um amigo, você tem dúvida como tomar decisões, você até para comer, querido, até esse negócio de nutricionista, que é uma profissão maravilhosa. Daniel já tinha o regime dele, querido. Daniel já tinha, né? Tudo tem na Bíblia. Então, assim, eu respeito as profissões, eu respeito os estudiosos, não tenho nada contra, mas quando eu leio a Bíblia, o que eu entendo é que não cessou o tempo, exerce os seus dons, mas exerça com inteligência, com sabedoria e com uma espiritualidade sadia em nome de Jesus. Amém. Os dons, eles têm que ser vividos com amor. Ai, agora, pastora, tá bom, mas eu já amo Deus, tá bom. Aquele irmão aí eu não amo não, porque, olha, é muito difícil. Meu querido, minha querida, eu vou te dar hoje, agora, uma novidade não muito boa. Se você diz que ama a Deus, mas você não consegue amar essa coisinha linda de Jesus que você tá vendo aqui, ou a pastora Sara, ou alguém que tá ao seu redor, você não ama Deus. Porque a Bíblia diz que se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, eu não posso dizer que eu amo a Deus a que eu não vejo. E isso não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor que é mais do que atualizada, que diz isso. E nós precisamos crer nessa palavra. Amém? Olha, uma prova, eu vou deixar um versículo aqui. E está lá em Deuteronômio 6,5, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Algumas versões dizem que é com todo o nosso entendimento. E eu gosto dessa versão que fala de entendimento, porque quando nós temos o entendimento que amamos ao Senhor, não é difícil você limpar o chão de alguém que está pisando no chão de propósito para você limpar. Ai, pastora, a senhora fala porque a senhora mora na Suíça e não foi com você, mas eu vou lhe dizer. Não foi sempre assim. Esse que eu te digo. Não foi sempre assim. Aconteceu comigo, querida. Eu moro na Suíça, mas eu continuo sendo serva de Deus. E você pode morar num palácio. José morou no palácio, mas antes de ser governador, ele foi copeiro, meu filho. Ele multiplicou os dons até chegar onde Deus quis que ele chegasse. Amém. É verdade. Então, nós temos que entender que há um percurso, há uma jornada. As pessoas querem dormir de um jeito e acordar já arregaçando, sendo o pregador, a pregadora. Gente, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento.
A gente pensa Amém. que adorar Jesus é só ficar trancado. Ah, vou levar tudo só para Deus. Só Deus me entende. Sabe o Uhum. que você está dizendo quando você diz que só Deus te entende? Que Deus errou de colocar a liderança que Ele colocou na sua vida. Uhum. E Ah, mas toda ninguém me líder. entende como Deus. Verdade. Mas se Deus colocou uma liderança, colocou Uhum. você debaixo de um cajado, é porque vai Uhum. servir para alguma coisa. Talvez Amém. seja uma peça do quebra-cabeça que está faltando para que o seu dom Uhum. deslanche, para que o seu ministério avance. Mas é Uhum. necessário submissão. Amém. Amém? Então, vou Amém. parar por aqui. Mas se me deixar, eu fico aqui, porque é muita coisa. Mas olha, eu agradeço. Gente, continua compartilhando que tem mais, ainda não acabou, hein? Não acabou. Uhum. Obrigada pela oportunidade, pastora Sara. Deu para entender Eu- bem, eu expliquei legal. Entendemos muito bem, acredito que em casa também perceberam muito bem, explicação muito bem detalhada. Eu agradeço Glória. muito, pastora, pela sua presença, agradeço Obrigada. pela sua vida, pelo seu ministério, pela vida do Obrigada. teu marido, dos seus filhos, uma família muito bonita, e quero que Deus Obrigada. continue a usá-los e abençoá-los muito, muito mesmo. E Deus continue a abençoar. Deus lhe abençoe, pastora. Amém. Agradecemos Obrigada. muito pela participação, agradecemos muito por esta palavra. Acredito que muitos, depois desta palavra, vamos mudar alguma coisa. Foi Eu para quero todos mudar. muito abrangente. Deus lhe Amém. abençoe. Olha, eu quero agradecer de coração. Eu sei que eu já agradeci, mas eu tenho um coração muito grato de Deus ter me dado a oportunidade de conhecê-la, pelo Amém. convite, mas não só pelo convite, pela pessoa Uhum. que a senhora é, pela Amém. batalhadora que a senhora é, porque eu sei a sua história, eu sei que não é fácil, mas eu Amém. profetizo em nome de Jesus Amém. toda a sorte de bênção. E eu sei que Deus vai lhe Amém. honrar nesse ministério e que Amém. você está escolhendo bem as suas sementes. Amém. Não se preocupe. Quando Uhum. você seleciona as sementes, a Uhum. colheita, ela é extraordinária. Amém. Só que na hora de lançar, todo mundo Uhum. pensa que o teu campo está muito ralinho. Uhum. Mas Deus Uhum. está vendo e as suas lágrimas estão regando. Continue Amém. escolhendo bem suas sementes, pastora. A senhora é uma mulher Amém. de Deus. E olha, Amém. Deus não vê como os homens veem. Por isso, Uhum. a senhora é Amém. pastora. E o teu tempo de reinar vai chegar. Porque Deus é fiel na sua vida. Muito obrigada, pastora, por tudo. Deus te abençoe. Amém. Olha, Deus eu vou ficar por abençoe, aqui, ó, parceira. só ouvindo. Até Eu vou estar breve. aqui. Até Fica, breve. Que Deus te fica abençoe. já comprometida em voltar. Com muito prazer mesmo. O pessoal da Suíça não sai, não, gente, que vai ter mais. Vamos nos alimentar, que Deus está falando com a gente hoje aqui. Vamos dar uma força para Amém. a Vamos. pastora Sara e vamos compartilhar. Aí eu também vou aqui com o aviãozinho, ó, tá bom? E quem mais quiser me Amém. procurar no privado, tirar dúvidas, pode, fique à vontade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Graça e paz. Amém. Amém. Deus Vamos lá, abençoe, gente. pastora. Muito obrigada pela participação no nosso Mala Mala Live. Sejam bem-vindos os nossos irmãos da Suíça. Não vou me alongar muito, vou logo de imediato chamar o nosso irmão Onésimo Chava para entrar. Osana, aleluia, Osana. O irmão Onésimo não está online, que ela não fez para ligar para ele. Vídeo online, mas acho que saiu por um instantecito. Amém. Uma palavra muito abençoada. Hoje estamos a falar dos dons do Espírito Santo. E aprendemos nesta noite que cada um deve começar a desenvolver os dons. Se não lhe dá um espaço. O louvor é um dos sítios muito queridos por todos os crentes em estar. Então, se não dá um espaço no louvor, sirva arrumando as cadeiras, sirva limpando o chão, sirva limpando a casa de banho, sirva fazendo alguma coisa. O irmão Néstor já está online para entrar.
Aleluia, Osana. Irmão Nésio, peço para que faça o pedido para entrar, não consigo me ver aqui online. Osana. Isso é. Irmão Nésio, peço para que faça o pedido para entrar, não consigo me chamar. Aleluia, Osana. Sane, moyo amine, moyo amine, sane, moyo amine, moyo amine, sane, moyo amine, sane, moyo amine, moyo amine, moyo amine, moyo amine, moyo amine, moyo amine. O nosso irmão deve estar com problemas de internet. Aqui deste lado está processado, diz que consegue me ver, mas aqui está escuro. Não sei se em casa conseguem visualizá-lo. Conseguem vê-lo? Vou pedir para falar alguma coisa para ver se os outros conseguem ouvi-lo. Conseguem ouvi-lo? A paz do Senhor, irmão Nésio. A paz do Senhor, irmão Nésio. Consegue ouvir-me? A ligação caiu e de voltar a chamá-lo. Finalmente. Ei. Pai do Senhor, como está? A paz do Senhor, está tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Mala Mala Live. Já estava a ficar preocupado. Essas coisas querem nos desprogramar, mas Deus é fiel. Deus é fiel, é verdade. Amém. É verdade. Irmão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aleluia. Vamos falar dos dons do Espírito Santo. Vamos cantar muito Mala Mala. Haja fé. Acho muita coragem por parte da irmã. Acho muita coragem querer convidar alguém com uma voz tal esta para cantar, logo para cantar. A irmã Sara é uma mulher de muita fé, mas pronto, vamos a isto. A fé é um dos dons do Espírito Santo. Isso é verdade. Só tentar exercitar. Então, mas fique sossegado que aqui no Mala Mala Live, a primeira corajosa a cantar sou eu. Canto. Aleluia. Só Deus sabe como canto. Então, se já tem coragem de aparecer, qualquer pessoa pode ficar à vontade. É mesmo para colocar a todos à vontade. Amém, tá certo. Antes de ir para muito distante, saudar a todos e dizer que é uma bênção estar aqui e prestar a devida honra, respeito à mulher de Deus que passou por aqui, a pastorada Tavares. Eu estava aqui a ouvir e a anotar e a me perguntar se ela já está a falar e está a explicar tudo, o que mais eu vou dizer? Ela dizer que quem tem o Espírito Santo de Deus não quer guerra com ninguém. Está escrito, tomamos nota, a pastora, nós aprendemos. Amém. E também ela dizer que Deus nunca era o alvo. Se Deus anotou, é isso. Então, enfim, e muitas outras coisas, grande bênção, muito obrigado. E agradecer a Deus pela vida da irmã Sara, pela coragem de me chamar para aqui. E vamos a isto e louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mano, e conversarmos, vamos primeiro cantar o Mala Mala. Aleluia. Meu Deus, como é que vamos fazer isto?
Conforme havia tentado sugerir, Uhum. e nós cantássemos Mala Mala de número 12. 12. Amém. Eu não sei se os nossos irmãos conseguem aceder ao Mala Mala. Para quem não tem Mala Mala, pode ir mesmo para o Google e escrever Mala Mala 12. A tecnologia nos permite ter os hinos lá, todos disponíveis. Amém. É só escrever Mala Mala 12 e já lá aparecem. Amém. E não sei se é oportuno, antes de cantar, explicar o que significa Mala Mala. Não sei se alguma vez já falamos aqui o que significa Mala Mala. Mano, já falamos, mas é importante repetir porque provavelmente não sejam as mesmas pessoas que estiveram na outra live. Na outra live, é. Sim. É o seguinte, Mala Mala, na verdade, é a tradução em Xangana, que se refere a um animal chamado corça. Não é? Para os que conhecem a língua Xangana, conhecem, sabem que existe pala-pala, mas também existe mala. São animais que têm uma semelhança na sua fisionomia, são parecidos com gazela, e o que difere eles, embora tenham o corpo de gazela e tenham as suas particularidades científicas, a diferença está nos seus chifres. E a mala é um animal que se desenvolve no deserto, ou melhor, se desenvolve em zonas montanhosas. E quando ele anseia por água, o que faz com que ele apareça aí como nome de um livro, de um inário, é pelo choro que o animal faz quando ele está com sede. Mala é um animal que quando está com sede, ele emite um grito, emite um gemido que qualquer um que ouve fica sentido, até aqueles que não acreditam, ou melhor, até as pessoas que personificam as coisas tendem a achar que ele está a sofrer muito. E ele expressa o seu choro a partir de um som que é tão comovente, qualquer humano ficaria com pena, até que ele enche a água. Por isso que existe um outro hino chamado, tanto em língua portuguesa quanto em língua xangana, existe um hino que retrata essa verdade. Vou começar pela língua portuguesa, que é mais conhecida. Há um coro que diz: assim como a corça anseia por água. A própria Bíblia fala da corça, diz: como terra seca precisa de chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Quando a autora fala assim como a corça precisa de água, está a externar o choro que a corça emite, o desespero que a corça emite quando precisa de água. E uma das formas que nós, como filhos de Deus, como criaturas, como filhos dele, temos para expressar é através do canto. Quando nós cantamos, as pessoas que entendem os significados das letras dos hinos da adoração, eles conseguem se identificar, e eles foram escritas por pessoas que estavam a expressar algum choro, alguma aflição. É por essa razão que o título Mala Mala, que significa força, ficou como título deste inário nosso em Xangana. O hino em Xangana que reflete essa verdade é um hino que diz o seguinte: Kukotisa Mala Mala, Loko Tora, a referir também da expressão da corça quando passa pela vida. E é essa razão que faz com que os hinos de Mala Mala sejam uma expressão de sede muito genuína e foram feitos por pessoas que foram orientadas, e deixe já dizer que o Mala Mala é a manifestação de um dos dons do Espírito Santo que pousou sobre os autores dos hinos que estão lá compilados, e temos o inário aí. Amém. Agora, já que não tenho como... Essa é a explicação para aqueles que já ouviram.
vão reter Esta explicação é mais aprofundada do que nós tínhamos. Então, agradecemos a Deus, ao Espírito Santo, por lhe ter usado para nos dar esta explicação mais aprofundada. Louvado seja Deus. Está certo. Já que não tem como escapar de cantar, mas um dos hinos de Malamala é o Malamala número 12. Eu gostaria de ter a graça de poder cantá-lo num idioma que as outras pessoas dos outros países que estão nos acompanhando pudessem acompanhar. Mas pelo ritmo vão perceber que mesmo nos seus próprios idiomas, os hinos de Malamala foram traduzidos. É como se Deus garantisse que este choro fosse expresso em todos os países, cada um na sua língua. É possível, enquanto eu vou cantando aqui do jeito que vou tentar juntar as líricas, as pessoas que vão ouvir no seu idioma consigam relacionar com uma canção já conhecida. Este diz, Unzifele Shambanini, que diz, Jesus morreu por mim na cruz. Diz assim, Muponi Siluasha Marisaka Unzifele Shambanini. E diz, Uhala tilenga tiakwe Unzifele shiambanwe. E o coro diz, Unzifele shiambanwe Unzifele shiambanwe Matamweni yangaye Sofile Unzifele shiambanwe. 2 e termino. Usile Kaya nivu hosi Ikuzanza katatana Utali wile lane misabene Ishivumbe gosavano Unzifele shiamba anwene Unzifele shiamba anwene Matsamweni yanga ye Sofile Unzifele shiambanwe. Amém. 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 Glória a Deus. Unzifele shiambanini, Malamala número 12. Amém. E naturalmente que o hino continua com estrofes cada uma mais perfurante que a outra. E Amém. é uma bênção para os que conhecem o idioma, é uma bênção, mas aqueles que conhecem outros idiomas também é uma grande bênção. Amém. 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 Glória a Deus. Mano, nosso tema de hoje é o dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Tá certo. A pastora hoje falou sobre os dons do Espírito Santo. Gostaria de que humanos hoje, nesta noite, explicássemos a sua experiência pessoal com este assunto. Experiência pessoal com este assunto. Conforme a pastora já muito bem descreveu, que existem muitos dons de várias formas e todos eles, cada um na sua natureza. No livro de 1 Coríntios 12, a pastora nos explicou a detalhado. E são vários dons, não é? Só que no versículo 31, que é o último versículo do capítulo 12, diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei
um caminho ainda mais excelente. Amém. Este versículo, nos meus tempos, quando ainda dava os primeiros passos na caminhada cristã, era um dos versículos que era mais conhecido no meu círculo de amizade, daqueles irmãos com os quais nos convertemos. E a busca pelos dons era o pão de cada dia. Amém. E conto a minha história já a partir disso. Estou a explicar como é que foi, no meu caso. Na minha geração, infelizmente, na geração atual, os interesses são desviados para outros fins. Hoje em dia, massa, vamos lá aceitar, vamos lá concordar. Há pessoas que não se preocupam mais com as coisas espirituais de Deus, com o orar a Deus e sentir a presença, ou ter uma experiência, buscar uma visão, profecia, querer os dons de Deus. Hoje as pessoas querem mais, dão mais ênfase às coisas materiais, às outras coisas palpáveis. O sobrenatural de Deus tem sido pouco buscado nestes dias. Mas nos meus tempos, não me acho melhor do que ninguém. Simplesmente cresci numa era em que a busca pelo dom de Deus era uma grande bênção. Acredita, na minha turma de escola dominical, que era a turma de candidato, éramos lá um grupo de rapazes todos da minha idade. E um dos dons, que é o mais polêmico, não é? Um dos mais polêmicos, é um dom que está na categoria de dom de expressão, que é o dom de variedade de línguas. E o sonho de todos nós na altura era falar o tal, as tais línguas estranhas, o tal Kuela, o Chicafamba, Chana, a Escandarinha. E nós tínhamos nisso, qualquer pessoa que falasse em línguas, nós tínhamos como um ícone da fé, como uma referência. E nós queríamos, desejávamos buscar os dons e víamos outros dons. Os dons aparecem aqui no 1 Coríntios, divididos em 3 categorias. Tem dons de sabedoria, dons de expressão e dons de poder, onde temos a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, temos dom de discernimento de espírito. Temos igualmente a profecia, o dom de línguas e a interpretação de línguas. Temos os dons de poder, temos operação de milagres, temos dons de cura, temos dons de fé. No arranjo feito por 1 Coríntios, mas em outras passagens bíblicas, como Romanos e Efésios, apanhamos outros dons de ensinar, dons de mostrar misericórdia, dons de exortar. Esses são muitos dons, mas o dom de falar em línguas era a meta de todos nós. Eu não vou ser exceção, era meu sonho. Acredita, irmã, nós fazíamos vigílias chamadas vigílias de buscar a Deus. E era vigília que não tinha título, diferente do que pode se encontrar hoje. Vigília da prosperidade, vigília para poder andar de carro, vigília para casar mais cedo. Nos nossos tempos não era isso, era vigília para buscar Deus. Vigília para ser mais cheio de Deus. Vigília em busca de coisas espirituais. Os meus colegas do grupo de oração, todos falaram em línguas, cada um no seu tempo. Mas o único que parecia estar a ser esquecido por Deus era o irmão Onésio. Acredita? Havia vezes que nós dávamos as mãos, formávamos um círculo a orar fervorosamente. E quando as pessoas estão numa oração fervorosa e ficam cheias do Espírito Santo, uma das coisas que acontece é que os que falam em línguas conseguem segurar esse dom e começam a orar em línguas. É só imaginar estar no meio de um coral de línguas estranhas e tu ser o único, aparentemente esquecido da fita. Foi uma agonia fora do sério. Eu ficava a perguntar a Deus o que foi. Eu era um analista, era um investigador de como é que os outros foram batizados para replicar a experiência para ver se Deus me batiza também. Por isso, achei forte quando a pastora fala e diz que as coisas de Deus, elas são do tempo de Deus, como Deus quer para a edificação da igreja. A Bíblia fala que para uns Deus dá num tempo, todas as coisas têm o seu tempo. Mas isso para mim não cabia, para mim Deus estava a demorar.
Fui perguntar a uns, me disseram, um me disse, eu acordei na madrugada alta da noite, comecei a orar quando orei. Um poder encheu no meu quarto, fiquei de joelhos, não consegui conter o meu corpo e de repente a minha língua começou a articular coisas que eu não estava a entender. Então ok, captei, certo. Eu vou também acordar na madrugada e vou orar até esse poder vir. Acredita, irmã Sara. Eu não sei quantas madrugadas eu acordei, orava. Só saía xangana, saía língua portuguesa, mais alguma coisa que deve ter aprendido em algum lugar. Mas o tal de dom, nada. Perguntava a outro e o outro me dizia, eu quando o batismo me tocou, eu fiquei estatelado na cama. Outro me disse, eu jejuei primeiro. Outro me disse, foi numa vigília. Outro me disse, foi aquilo. Já experimentei de tudo para conseguir ter esses dons. E a pressão era grande porque todo o meu círculo de amizade era nisso. Eu percebi que os meus colegas acabaram sentindo pena de mim. Eu acabava descobrindo que eles estavam a orar por mim, para que eu recebesse o batismo. Como quem diz, Deus ajuda, irmão Nézio, Senhor, que ele fale. Alguns vinham para fazer uma entrevista indireta. Mas, irmão Nézio, quando você ora, afinal, como é que fazes? Como é que é contigo? Aquela pressão toda me deixou apavorado. Só que algo aconteceu. Quanto mais demorava, aparentemente, no meu tempo, na minha cronologia demorava, Deus aperfeiçoava. Quando Deus leva tempo para fazer alguma coisa, Ele está preparando algo melhor. Amém. E quanto mais a pressão continuava, o meu anseio se agudizava, a minha busca, o meu desespero era em outro nível. E pelo que as escrituras dizem, e buscar-me-eis e achar-me-eis se me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, Amém. Deus está disposto a se dar de forma esbanjada, se ele conseguir encontrar um coração desejoso dele. Os dons do Espírito Santo, numa definição clara, são operação de Deus através de alguém. Então, a fome misturada de raiva, misturada de indignação, misturada de desespero, pelo dom do Espírito Santo, tornaram-me alguém que buscava Deus de forma desesperada, como uma corça mesmo. Também. Como uma lamala. Eu dizia, que pecado cometi, pior é de ver até as irmãs, não é? Porque elas não são inferiores, mas no nosso grupo de amigos, quando nós vemos as pessoas a serem batizadas, mais velhas, mais novas, recém-chegadas, algumas que vinham para Cristo logo no primeiro dia eram batizadas, isso é de deixar qualquer um indignado. Acredita? Me vasculhei para descobrir qual é o pecado que eu tinha cometido, pedi perdão por mesmos pecados cerca de 7 vezes ou 70 vezes, porque em algum momento culpava-me a mim pelo fato de provavelmente haver algum pecado escondido. Tudo isso foi a forma como Deus fez comigo para me preparar. Amém. No dia em que o tal de dom, o batismo com o Espírito Santo aconteceu comigo. Ai, irmão, não imagina. Foi algo invisível, uma experiência que não dá para comparar. Foi tão forte. Num dos eventos, éramos professores, estamos a cuidar da libertação de algum sítio. E a pessoa que me passa o micro, que é para dar continuidade da oração, ela diz, ora, e ora em línguas. Peguei no micro, fiquei desesperado em meio à multidão. Era uma vigília, aliás. E eu disse, por que esta irmã está a mandar orar em línguas se nós aprendemos que isso aqui são coisas que fluem naturalmente? E agora se não orar em línguas, como é que há de ser? Eu sei que a pressão misturada da paixão pelas almas, porque era para orar pela libertação das pessoas. Quando as pessoas ficam oprimidas, é importante que Deus levante alguém que tenha algum dom para facilitar o processo.
para acelerar a libertação. Se eu tivesse de orar em Xangana, teria de ser uma oração muito profunda, muito genuína. Se eu tivesse de orar em língua portuguesa, teria de ser de forma mesmo intrínseca. Peguei no micro e congelei. E logo em seguida foi uma explosão de línguas que não era nem Xangana, nem língua portuguesa, nem inglês. Aquilo foi uma chuva. E parece que quando isso acontecia, é como se abrissem-se os céus de todos. Começaram a haver gritos e gemidos, as pessoas a rebolarem, a caírem de um lado para o outro. As pessoas que durante a vigília toda não estavam a manifestar, começaram a manifestar. Eu vi como se um exército de Deus tivesse sido acionado para descer e tomar lugar. Isso pela manifestação de um dom, que é o dom de falar em línguas, que se nós tivéssemos de falar dele aqui, haveríamos de esgotar o tempo, que já é pouco. Mas um dom fez esse estrago todo e me marcou tanto. Eu depois fiquei a me perguntar o que é que se passa, o que é que foi. Porque como se eu tivesse ficado um pouco entusiasmado demais. E assim foi comigo. De lá até hoje, tem sido uma bênção experimentar novas coisas e ver novas coisas acontecerem. E, enfim, se é que a intenção era responder a pergunta da irmã, acho que já deu para responder como foi comigo. Amém, amém. Está respondido. E nos fartamos de rir aqui. Opa. Uma das coisas, irmão, que achei interessante é que muitas das vezes nós achamos que estamos a fazer tudo para Deus. No entanto, Deus tem algo maior. E eu sei que o irmão passou por esta experiência de estar a correr com a obra de Deus, tradutora, final de semana trabalhava na obra, meio de semana trabalhava na obra, mas Deus queria alguma coisa mais do que isto. Acredito que esta experiência pode, se calhar, assustar alguém, mas também preparar alguém para um futuro de servo, pleno servo do Senhor. Então, vou pedir para partilhar conosco essa experiência de, primeiro, desenvolver os dons e, segundo, receber um chamado diferente daquilo que tinha projetado para a sua vida. Amém. Amém. Eu não sei quanto tempo nós temos que é para poder organizar as colocações. Não sei quanto tempo é que nós temos para tempo, mas podemos ficar 15 minutos. Ok, pelo menos para resolver esse assunto nós podemos ficar. Muito obrigado pela compreensão. Depois de haver buscado os dons, não é? Depois da busca, quando nós buscamos a Deus e Deus se apresenta a nós, alguns de nós viemos por causa de alguma enfermidade ou por causa de algo simples, talvez por causa de desemprego. Os evangelistas nos atraíram através de iscas diversificadas. Então nós viemos para aqui e viemos para Cristo, vimos que Deus é maravilhoso, como a pastora Ada esteve aqui a falar, que Deus é muito bom. E ficamos maravilhados e às vezes nos esquecemos do que nos trouxe aqui, nos esquecemos que queríamos emprego, nos esquecemos e vamos cada vez mais nos envolvendo com Ele. E vamos perceber que na verdade não se resume no simples fato de eu haver nascido e depois me convertido e vindo para Cristo. Começamos a entender que ainda antes que nós fôssemos formados nos ventres de nossas mães, Ele nos escolheu e as nações nos deu por profeta. Amém. E conforme diz a Jeremias, e Deus vai se mostrar cada vez mais, vai se revelar a cada um de nós de forma gradual, cada um no seu nível, cada um no seu tempo. Amém. Comigo foi assim, como eu estava a dizer, fiquei com sede de Deus, comecei a buscar e Deus chegou a vez dos dons, continuou, chegou a vez de servir, foi servir e avançou. Só que
independentemente de eu me dar, não é, para servir a Deus, tenha reserva. Todos nós, irmã Sara, nos damos para Deus e, em certa medida, nós temos uma reserva e que dizemos que, não, isto é para mim, este espaço é meu, isto me pertence a mim. E mesmo que em todas as áreas, isso se refere em todas as áreas. Também porque é dom de Deus. Deus nos colocou nesta vida para que pudéssemos desfrutar das bênçãos que Ele colocou. Isso é que nós damos, Ele fala do dízimo, mas a outra parte, do dízimo e da oferta, mas a outra parte, ele diz que é bom que nós apliquemos. Temos o tempo que nós separamos para Deus, mas a outra parte do tempo é para nós. Só que existem aqueles que são da tribo de Levi, que a herança deles é o Senhor. Aqueles que a sua porção é servir a Deus. É uma bênção ter um pastor que está para nós o tempo todo. É uma bênção ter um homem de Deus. Quem que não louva a Deus por isso? Pelo fato de poder ligar para o pastor em desesperos e o pastor já atendeu. Quem que não agradece a Deus pelo fato de ter qualquer momento do dia poder ir à igreja e encontrar alguém que vai orar contigo, chorar contigo e que vai viver a tua história, vai te entender, vai te ouvir. É um privilégio. Só que nós não esperamos que esse alguém seja eu. Não esperamos que esse alguém seja nosso filho, nossa filha. Nós esperamos. É uma bênção ver um pastor, só nós esperamos que esse pastor saia da nossa casa. Nós esperamos que esse pastor seja eu. A questão é, se é uma bênção ter os pastores atuais, quem serão os próximos? Se nenhum de nós aceitar o chamado de Deus. Então, chegou uma altura que eu acho que o Espírito Santo trabalhou comigo para me fazer perceber estas verdades todas de forma paciente. Quando chegou a vez de Deus me convencer desta decisão de servir a Deus, deixar tudo para servir a Deus, algo que eu sou grato a Deus por isso, é porque o Espírito Santo teve paciência comigo de me explicar cada uma destas coisas. Ele me explicou, por exemplo, que existe a tribo de Levi e Onésio, existe aqueles que devem morrer pela obra. O amor que tu tens pelas pessoas, o amor que tu tens pela obra de Deus, não deve ser só reservado a alguma coisa. Eu preciso disso. Aliás, isso nem é teu, eu coloquei no teu coração. Isso tem que ser para servir a Deus. E Deus foi me explicando com base em muitos versículos, um dos quais é Eclesiastes 1:1. Vaidade de vaidades. Vaidade. Irmã Sara, eu tinha sonhos que, se eu for a dizer aqui, vai te pôr a sorrir até a live terminar. Eu tinha sonhos de ser uma pessoa proeminente, de impactar as pessoas, de estudar, de me formar, assim como qualquer jovem. Eu trabalhava, eu tinha uma vida normal. Mas vou lançar uma reflexão. Se todos nós levarmos esta vida nos empenhando para cuidar de nós mesmos, quem vai se doar para cuidar mais de quem? Aos poucos, fui perdendo prazer nas coisas que eram o meu sonho, o sonho de qualquer jovem. Por exemplo, ter família ou trabalhar e me formar. E se eu fizesse isso, acredita, irmã Sara, eu havia de, no primeiro dia, orar e levar o dízimo, dar à igreja e ter uma vida econômica estável, construir, comprar um terreno, construir. Mas é como se, quando eu me imaginasse a fazer isso, o Espírito Santo viesse e dissesse: vale a pena, né? Você que estudou, pelo menos, e trabalha, né? Estás na tua casa, né? E depois, ainda por cima, és crente, né? Alguém evangelizou, e quando morreres vais para os céus, né? Continua, desfruta da tua vida. Quando chegar a hora de partir, vais para os céus e Deus te ajude. É como se o próprio Deus vai dizer: Deus te ajude, e vais deixar
Vais deixar os outros moços da tua idade que estão misturados nas drogas porque não tem alguém que lhes vá buscar, porque todos estamos ocupados com cargas laborais, e vais deixar os outros não terem direito à família porque não tiveram um exemplo de pai em casa que lhes dê um exemplo familiar. Vais deixar os outros nem sequer dormir. Tu vais dormir na tua casa de luxo, não é? Porque tu tens potencialidade para tal, vais ter negócio, vai ser um homem de sucesso, e vais deixar que os outros nem sequer durmam porque são atormentados por espíritos maus que só precisavam de alguém para orar por elas, jejuar com elas, chorar com elas, morrer com elas. E tu não queres fazer isso? Continua, avança. E paulatinamente fui perdendo prazer nas coisas que me davam prazer. Então, o Espírito Santo fez esse trabalho em mim, de tal forma que andar de carro e ter de passar pelas ruas, principalmente as nossas, e ver o sofrimento das pessoas, eu prefiro andar a pé e conversar com as pessoas, falar de Jesus do que outra coisa. Amém. E ter coisas que todo mundo tem não me torna especial. Deus me explicou que ser especial não é ser o que todo mundo quer ser. Mas é ser o que ninguém quer ser. E isso, uma das coisas é se doar para servir a Deus em tempo integral. Teve as suas implicações, teve lá os seus preços, mas os presentes que Deus tem apresentado na minha vida em função disso, o consolo de Deus, depois de tomar essa medida, é indescritível. Amém. Certa vez estava na África do Sul como missionário, me recordo disto agora, deixa-me apresentar esse testemunho, apesar do tempo não ser mais a nosso favor. E eu estava lá a servir como líder, a responder pelas nossas igrejas na África do Sul. E na madrugada, um frio terrível, aquele frio não se descreve. De repente recebo uma chamada de uma das pessoas que vinha à igreja. E quando ela liga, às 3 horas de madrugada, quando ela liga e dá para ouvir som de louça ser jogada de um lado para o outro. Espantado, tentei escrever uma mensagem, percebi que alguém segurou o celular dela e escreveu a falar em Zulu, a falar naquela língua da pasta. Calma, como diz pastor, está a haver uma briga feia aqui nesta casa. É um casal que está lá, crentes recém-vindos à igreja, que estavam em alguma desavença. Vou começar por aí. Só que a briga era tal que eles não têm família próxima, estão lá, cada um distante. A única pessoa que eles tinham como família é o tal de pastor que vem da África do Sul, a melhor, que vem de Moçambique. Os dois são de lá. A única família é esse estrangeiro que está lá a servir a Deus naquela igreja que está ali perto. Ele mandou mensagem, acredito, não deu para continuar na minha rotina normal, que se calhar era orar e continuar a meditar. Naquela mesma hora, 3 horas de madrugada, sul-africana, super frio. Deus deu graça e coragem. Vamos embora, agasalhos. Liguei para um irmão que tinha facilidade de transporte. Fomos lá voar para lá. Um fato estranho. Chegamos lá, encontramos eles a discutirem de forma feia, a se lançarem pratos, aquilo para lá. Eles eram recém-chegados à igreja. E não havia ninguém para acudir, a vizinhança estava assim. Mas o senso de paternidade que Deus coloca em nós, que eu acho que é um dom de amar as pessoas, me impediu de ficar indiferente e assistir. Junto do irmão, decidimos intervir para deter o jovem que estava a agredir a sua esposa, porque ele estava a agredir a ela, e ela diz que tudo começou porque ele estava a tentar violá-la sexualmente, coisas dessa natureza. Um fato estranho que acontece é que, em meio ao frio, ele grita e diz, Pastor Wanihisa, ele, como quem diz, para os que estão nos acompanhar em outros idiomas, como quem diz, estou a queimar, pastor, está a me queimar. Quando ele diz, pastor, está a me queimar, nós tentamos pegar a ele para lhe deter e levar para o carro, do carro e levar para a igreja, que ficava perto, que podíamos abafar, apaziguar aquela situação. Mas quando ele diz, está a me queimar,
Irmã, a temperatura de lá na madrugada é cerca de 2 graus ou menos, ou temperatura negativa. Foi um alerta de que não era o nosso irmão que estava ali. Era um demônio que estava ali. Estava para perpetrar um crime na vida daquela pessoa. Logo a partir disso, oramos em nome de Jesus Cristo, começou uma sessão de libertação. Detivemos o irmão, pela graça de Deus, o corpo do irmão, neste caso, metemos no carro e fomos para a igreja. Tivemos uma sessão de libertação que foi das 3 até sensivelmente 5. E a manifestação acontecer, Deus libertou. Pelos dons, os dons de orar, dom de fé, a operação desses dons todos que Deus, pela graça, coloca. A minha pergunta é, se eu estivesse na minha casa, que é Maputo, se calhar a uma altura dessa já estaria a viver, sei lá em que condições, quem é que haveria de estar lá a socorrer aquele caso? Aquele caso seria tido como mais um estupro e judicialmente condenável, havia de se levar aquela pessoa, se encarcerar, e seria um daqueles casos que ele diria, eu também não sei o que se passou, eu a minha mulher nunca faria isso, porque foi um demônio que usa e vai embora. Os psicólogos trabalhariam com aquela mulher para tentar reconstruir. Os psicólogos trabalhariam com um homem, que seria um trabalho de pouco sucesso, porque não foi ele, foi uma possessão diabólica, é algo espiritual. Se não usassem essas vias, esses outros profissionais, profissional de saúde, profissional judicial, talvez iriam para ritualismo, para um curandeiro que diria que tem de fazer um outro pacto e trazer outra maldição, e seria uma maldição uma após outra. Os técnicos que nós temos formação, as áreas de formação, medicina, engenharia, são todas necessárias e escassas. Mas nós precisamos de pastores também. Amém. Precisamos de homens e mulheres de Deus que vão abrir mão da sua vida para que alguém possa viver. Aquele caso não era um caso de engenharia, não era um caso de advocacia judicial, não era um caso de medicina, nem era um caso de curandeiro. Era um caso de dons do Espírito Santo de Deus, através de um vaso disponível, se manifestar para que o nome do Senhor seja glorificado. Glorificado. Amém. Então, Onésio, ainda que você queira lutar para fazer advocacia, lutar para ser medicina, lutar para fazer isso, saiba que vais ter todos os diplomas que quiseres, mas haverá áreas que eles serão limitados. Porque existem assuntos que só Deus pode agir. E Deus age através dos homens quando manifesta os seus dons. E foi... são experiências dessas. Essa é só uma. Que acontece. Amém. E me leva a perceber que vale a pena ceder. Confesso que na altura em que a decisão devia ser tomada de dizer sim ao chamado de Deus, eu não fazia a menor ideia que isso haveria de acontecer. Mas dia após dia percebo que é assim, porque Deus não nos deve satisfação quando nos chama. Só precisamos de prestar obediência. Amém. Ponto. Amém. Há muito que se dizer, mas o tempo não nos permite aprofundar. Amém. Amém. Glória a Deus. Testemunho forte este. Vou aqui dizer que o irmão Onésio formou-se, licenciou-se. Quando ia concorrer para um mestrado, Deus o chamou para servir plenamente. Porque algumas vezes, as pessoas pensam que só se entrega totalmente à obra do Senhor quem não tem nada para fazer, quem não tem perspectiva de vida. Então é preciso, de certa forma, esclarecer isto, que a obra de Deus não foi feita para desocupados. Deus quer todos nós. Amém. Isso é verdade. Isso é verdade. Amém. Isso é verdade, sem sombra de dúvida. Para terminar, mano, eu antes de cantar o Malamala para fechar, não sei se vai, acho que já não dá para cantar, mas eu quero que deixe um pequeno testemunho de um aspecto que acho que vai encorajar a muita gente, tanto rapazes, tanto homens como mulheres.
Porque a um dado momento o mano me disse, epa, pensei que Deus tivesse esquecido a minha vida sentimental, não estava a acontecer nada. Mas ele foi fiel. Eu me lembro quando convidei ele para participar do Mala Mala Live, na semana que era a semana do seu casamento. Acho que setembro, se a memória não me falha. E foi em setembro. E agora, quando conversamos, disse-me que eu estava a sentir-se um bocadinho desesperado com relação a este assunto. Então, eu queria que deixasse um conselho para todos nós, porque acredito que somos muitos jovens, mulheres, homens, que se calhar pensa que Deus esqueceu. Ok. Está certo. Em primeiro lugar, deixa eu dizer que é legítima a preocupação que qualquer um de nós pode ter em relação a essa vida. É uma área que suscita pressão social de toda ordem, até pressão no meio da igreja. Depois de algum tempo, quem vai dizer, mas irmão, afinal o que é que se passa? Afinal ninguém aparece aí, o que é? E a pressão nos leva, quando a pressão externa se junta à pressão interna que já existe, fica uma explosão de desespero que só Deus, isso nos leva a cometer erros graves e alguns irreversíveis. Sendo prático e objetivo, eu partilharia a seguinte dica. A melhor forma de arrumar esse assunto é esperar, mas sem esperar. Como? Aprendemos isso do pastor Dr. Luiz Betuel Mapos, nosso pai. É o seguinte. Acho que as meninas estão todas atentas agora, querem perceber bem esse esperar sem esperar. É o seguinte. Esperar no sentido de crer, esperar em Deus no sentido de crer que Deus proverá que a minha história não vai terminar assim, não vou terminar solteiro. Sem esperar no sentido de não se comportar como alguém que está à espera. Porque quem se comporta como alguém que está à espera desesperado se desespera. E quando o desespero fica notório, a vulnerabilidade acontece e a probabilidade de cometer um erro fatal é grande. Amém. Fatal. Então, o mais sábio é esperar, mas não parecer que está a esperar. Amém. Mas não está a esperar. Quando nós agimos assim, mostramos fé em Deus, mostramos que confiamos lá no fundo e mostramos a prudência necessária para tomar uma decisão destas. Esclarecendo melhor, um desespero numa área tão sensível quanto esta só nos atrasa quando alguém se envolve com outro alguém de forma errada, precipitada, porque não esperou. A probabilidade de fazer uma escolha errada e depois a situação ir amargar, azedar, ter outro adjetivo triste que eu não estou a conseguir descrever, a probabilidade disso acontecer lá é bem maior e de provavelmente se separar ou viver lá casada, mas sozinha. Amargurada. E de tal forma que a pessoa pode continuar solteira, mesmo casada, pode ser casada e depois voltar e ser uma situação que te devolva a estaca onde tu estás. Só que dessa vez com uma amargura no registro da sua vida sentimental, com um caso mal terminado, com história de divórcio, de tal forma que quando a pessoa certa chegar, terás de fazer um esforço para poder lidar com a nova relação sem essas mágoas todas. Do passado. Exatamente. De tal forma que o mais sábio mesmo, não é? Se nós não tivermos mágoas do passado antes de sermos cristãos, o mais sábio mesmo é esperar para que quando o tempo chegar, quando o tempo chegar para ter chegado de vez. Amém. Não para ser uma tentativa, para ser a pessoa tal, a moça tal, o moço tal. Algo firme, algo que vai ser duradouro e que vai ser passagem de uma fase para outra. Casada e casada. E não casar, descasar, depois casar, descasar.
Amém. Uma das coisas é essa, só que o tempo não nos permite ir para outro assunto. Talvez teremos de criar outro malamala live com o tema vida sentimental para podermos falar um pouco de algumas outras coisinhas. Mas isso é bom. Amém. Amém. Glória a Deus, foi uma live muito abençoada, mano. Agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado, e por se doar plenamente para o Evangelho. Amém. Que Deus lhe possa usar, continuar a lhe usar e a cuidar das almas lá na África. Sei que agora está a servir na África do Sul e cuidar dos nossos irmãos sul-africanos. Louvado seja Deus. Amém. Assim seja. Contamos com as vossas orações, acima de tudo. Amém. Amém. E cumprimente a esposa. Com certeza. Ela já está aqui à espera. Amém. Amém. Glória a Deus. Já estamos em cima da hora. Muito obrigada. Deus lhe abençoe, mano. Amém. Kensilo, bye bye. Até a próxima. Eu não digo adeus, eu digo até breve, porque todos devem voltar cá. Amém. Até já. Até já. Amém. Tchau. Agradeço a participação do nosso irmão Onésimo, meu irmão em Cristo, no MEA, Ministério de Evangelização. Ele está na igreja da África do Sul, está a servir na igreja da África do Sul. E é uma verdadeira bênção termos à nossa volta pessoas que nos motivam a servir a Deus, pessoas que nos levantam para servir a Deus. Então, vamos terminar com o nosso Mala Mala Live. Já extrapolamos com o tempo, são quase 23 horas. Mas valeu a pena. Foi um momento muito abençoado. Deus nos usou, nos capacitou, esteve aqui neste lugar, nesta noite, e Ele esteve aqui conosco. Então eu quero dizer obrigada a Deus pela vida de cada um de vocês, aos nossos irmãos da Suíça. Vi muitas bandeiras hoje aqui da Suíça, aos nossos irmãos dos Estados Unidos, do Brasil, da África do Sul. Outro dia estava a ver as estatísticas aqui de quais os países que participam na live. Eu vi que a maior parte, depois de Moçambique, era Brasil, Estados Unidos, África do Sul e Portugal. Então agradeço a todos pela participação e que Deus nos possa abençoar, que tenham um fim de semana excelente em nome de Jesus Cristo. Marilu Guerreiro, muito obrigada, minha irmã. Mamãe diz que é uma bênção. É uma bênção ter uma mãe que ora. Dizem que ter uma mãe que ora por nós é a proteção divina. Uma mãe de oração é termos proteção divina. Então, muito obrigada, mãe, por acompanhar o nosso Mala Mala Life, por estar aqui para me apoiar. A todos, eu desejo um final de semana muito abençoado. E vamos buscar aperfeiçoar os dons do Espírito Santo. Vamos buscar desenvolver os dons do Espírito Santo. Nenhuma criança aprende a andar sentada. Nenhuma criança aprende a correr sentada. Então levanta-te, irmão. Levanta e faz alguma coisa para o reino dos céus. Faça alguma coisa, o que Deus colocar no seu coração, faça. A Bíblia diz que os dons não se imitam. Lembro mais que foi Simão que queria até comprar os dons, os dons para poder colocar as mãos nas pessoas e saírem espíritos. Eu não me lembro muito bem qual é a história, mas não lhe deram a oportunidade de poder comprar. E tem também a história que diz que tentaram imitar a Paulo, que expulsava demônios só com um toque, só com um lencinho, com a roupa, conseguia expulsar demônios. Tentaram lhe imitar, mas passaram vergonha, porque os dons não se imitam. Os demônios disseram que não vos conheço, nós conhecemos a Jesus e conhecemos ao Pedro, sim. E então eu quero dizer, desenvolva aquilo que Deus coloca no teu coração. Faça alguma coisa para o reino dos céus. Evangeliza, canta, limpa, ajuda, auxilia. Dá carona ao pastor da igreja para casa.
faça qualquer coisa para o reino de Deus. Que Deus lhe possa ricamente abençoar e que Deus lhe possa capacitar e que Deus possa colocar em si um coração que deseja conhecer mais a este Deus. Até sexta-feira, Deus vos abençoe. Amém.